Olá, pessoal, gente maravilhosa, sofredora. Eita, Brasil, que sofre, né? É futebol que não dá certo, é política que não dá certo. Meu Deus do céu. Ai, ai, eu sei. É, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que a gente tem que olhar para o alto, tem que seguir o que Jesus falou, porque do contrário, lembre que você tem duas nacionalidades. Você é brasileiro, aliás, nós somos terráqueos também, nascidos na terra, e somos cidadãos do céu. Se você é nascido de novo, se pela fé você abraçou os comandos de Jesus, abraçou os mandamentos que ele deixou, quando nós chegarmos lá no sermão da última ceia, isso aqui que nós estamos estudando não vai ser nada, gente. Aí Jesus, porque Jesus começou devagarzinho, ele não falou tudo de uma vez para os discípulos, para eles não desistirem. Né? Não, eles tinham virado as costas de começo. Olha-se o sermão que ele falou na última ceia, fosse dito aqui, nesse que nós vamos estudar agora, eu acho que nem os 12 tinham ficado. Se os 12 soubessem, apesar de Jesus já ter falado muitas vezes que ele seria entregue na mão dos ímpios e seria morto, mas eles não acreditaram, porque Jesus era o Messias. Como é que o Messias se deixa matar por Roma? Mas a vida da gente também é assim. Quando a gente se converte, quando a gente resolve seguir Jesus de Nazaré, a gente não tem nenhuma ideia de onde a gente está colocando o pé. Porque o que ele faz, o que ele revela, o que ele determina na vida da gente, é como ele falou, quando você pega no arado e se você olha para trás, você não é digno de segui-lo. Nós vamos ver mais na frente algumas mensagens sobre isso. É Jesus querendo nos ensinar todo o tempo de que isso aqui é uma passagem. É uma peregrinação que nós estamos fazendo. Quando você vai fazer uma peregrinação, por exemplo, quando você resolve, não, eu quero ir a Israel. Aí o que você faz? Você prepara uma mala com poucas coisas, você não leva muita coisa, porque você vai fazer uma peregrinação. Aí você põe o sapato que é mais confortável, a roupa que é mais confortável, você prepara de uma forma para aquela peregrinação. O que Jesus está ensinando para os discípulos, que nós vamos ver hoje aqui também, é isso. Ele está dizendo, vocês estão na terra como peregrinos. Como peregrinos, você não precisa ter uma bagagem muito heavy, muito pesada. Porque se sua bagagem for muito pesada, não tem como você caminhar. Vamos lá. Hoje é o vídeo 16, tá bom? Jesus chega com os 24 discípulos, os 24, os 12 dele e os 12 de João Batista, porque João Batista havia sido morto por Herodes e agora todos os 12 discípulos que João Batista havia consagrado como discípulos dele
agora estavam sob a autoridade de Jesus de Nazaré, tá? O chefe dos discípulos de João Batista era Abner. Então Jesus chega com os 24 em Cafarnaum. Foi nessa ida que aconteceu o milagre dos peixes. Lembra aquele milagre dos peixes? Quando Jesus chegou em Cafarnaum, a multidão já estava esperando. Ficaram sabendo que ele estava subindo de pela. Aí foram todo mundo para a beira do lago, do mar, né, da Galileia, o lago de Genezaré. E aí a multidão estava apertando Jesus, tinha muita gente. Aí Jesus pediu, um dos pescadores estava ali, que era da companhia de Pedro e o irmão dele e a família de Pedro. Eles tinham barcos para pescar, porque Pedro estava seguindo Jesus, mas a família precisava ser mantida ainda, precisava pagar os impostos do templo. Então, os barcos de Pedro continuaram trabalhando com os trabalhadores de Pedro. E aí o barco, inclusive esse barco de Pedro, foi Jesus quem construiu. E aí, como a multidão estava muito e estava apertando Jesus, Jesus chamou esse barco de Pedro, que era outra pessoa que estava, né, pescando com ele, para ajudar, porque eles estavam vindo da pescaria. Eles estavam vindo, e Jesus chamou, já que estavam vindo, Jesus chamou e entrou nesse barco. E aí, depois que ele falou para a multidão, ele falou: agora vocês vão para casa, amanhã vocês voltam. Aí Jesus falou, já que você me ajudou aqui agora, vamos pescar? Aí o rapaz falou: Jesus, olha, é o seguinte, nós passamos a noite inteirinha, não conseguimos nada. O mar não está para peixe hoje. Aí Jesus falou assim: não, vamos que eu sei onde você pode pescar agora. Ele falou: já que você está falando, né, vamos lá para ver o que vai acontecer. Mas ó, eu já estou avisando para o senhor, a gente passou a noite toda e não conseguimos pescar nada não, é muito pouco que a gente conseguiu, só mesmo para o alimento da família. Aí Jesus falou: vamos. E eles foram. Aí Jesus indicou o lugar lá que ele devia ir, ele remou para aquele lugar que o Jesus tinha falado, jogou a rede, quando ele puxou, não estava dando conta de puxar de tanto peixe que tinha. Chamou os outros 2 barcos que estavam com ele, vem aqui, me ajuda porque eu não estou dando conta. Encheram os 3 barcos. Encheram os 3 barcos de peixe. O rapaz, que era o empregado de Pedro, caiu aos pés de Jesus e disse: isso só pode ser milagre. Aí Jesus falou: não, não, é porque eu sabia onde que o peixe estava. Jesus sabia onde que o peixe estava. Ele sabe onde está o peixe que você precisa. Ele sabe. Se naquela época, encarnado, ele sabia, agora você imagina hoje, glorificado. Ele sabe onde está o peixe. Ele vai te indicar onde que ele está. E aí, Jesus pede para falar na sinagoga de novo. Na mesma sinagoga que ele fez aquela preleção sobre o reino que nós já estudamos, ele pede para ir. Dessa vez, a mensagem dele, o título da mensagem que ele deu foi: A vontade do Pai que habita no céu. Ele resolveu discursar, falar, preletar sobre isso. E o texto que ele escolheu, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No Shabat, todas as reuniões de Shabat, 2 textos são lidos. Um texto é lido dos profetas, um texto é lido do Torá. O Torá são 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros que é o Pentateuco, que é o Torá. Então, todo Shabat tem que ler uma porção do Torá ou uma porção de um outro livro
sagrado, como um dos livros, ou de Davi, ou dos Salmos de Davi, ou das falas de Salomão, ou dos profetas, dos juízes. Mas tem que ler sempre uma primeira do Pentateuco, uma primeira do Torá, e a outra, qualquer um outro livro. Jesus escolheu o texto de Êxodo. E o texto foi esse: e vocês sirvam ao Senhor seu Deus, e ele abençoará o seu pão e a sua água, e todas as enfermidades serão afastadas de vocês. Essa é uma das promessas que Moisés falou para o povo. Se eles servissem ao Senhor, se eles fossem fiéis ao Senhor, se eles não pecassem contra o Senhor e não fossem, ele deu bênção e maldição, e essa aqui é uma das bênçãos. E vocês sirvam ao Senhor, seu Deus, e ele abençoará o seu pão e a sua água, e todas as enfermidades serão afastadas de vocês. O Senhor afasta as enfermidades. Como é que ele afasta as enfermidades? Fazendo com que o seu corpo seja forte para combater qualquer invasão que venha. O segundo texto que ele escolheu foi de Isaías. E ele escolheu o seguinte: levante e brilhe, porque a sua luz chegou e a glória do Senhor levantou sobre você. As trevas podem cobrir a terra e a profunda escuridão as pessoas, mas o Espírito do Senhor vai se levantar sobre você e a glória divina vai ser vista em você. Até os gentios vão vir para essa luz, e muitas mentes inteligentes e grandes vão se render ao brilho desta luz. Esse texto de Isaías é lindo. Levante e brilhe. Olha, gente. E quando Isaías deu essa profecia, a situação em Israel era terrível. Terrível. De apostasia total. Mas no meio da apostasia que Israel estava nos dias de Isaías, o Senhor fez essa promessa: levante e brilhe, porque a sua luz chegou, e a glória do Senhor levantou sobre você. As trevas podem cobrir a terra e a profunda escuridão as pessoas, mas o Espírito do Senhor vai se levantar sobre você. E a glória divina vai ser vista com você. Até os gentios vão vir para essa luz, e muitas mentes inteligentes e grandes vão se render ao brilho desta luz. Aí Jesus fala: vocês sabem muito bem que, embora meu Pai bondoso ame sua família, um pai bondoso ama sua família como um todo, ele vê a família como um grupo por causa do seu afeto por cada pessoa dessa família. Vocês não devem mais se aproximar do Pai Celestial como filhos de Israel, mas também como filhos de Deus. Ele estava fazendo exortação para aquele povo. Ele disse: vocês sabem muito bem que, embora um pai bondoso ame sua família como um todo, ele vê a família como um grupo por causa do afeto por cada pessoa dessa família. Vocês não devem mais se aproximar do Pai Celeste como filhos de Deus, como grupo, como os filhos de Israel, mas também como filhos de Deus. Como grupo, de fato, vocês são filhos de Israel, mas como indivíduos, cada um de vocês são filhos de Deus. Por que Jesus estava dizendo isso para eles? Porque a família em Israel era uma coisa muito sagrada.
Então ele disse, um pai, você que é pai, você ama os seus, e eles tinham muitos filhos, né? Você ama os seus filhos todos, mas você ama individualmente também. Você ama como um todo porque você ama cada um. E você junta todo mundo num grupinho só, que é o grupo do seu amor. E ele disse assim para os filhos de Israel aqui nessa sinagoga, nesse Shabat. Ele fala, vocês realmente são filhos de Abraão, mas vocês são individualmente filhos de Deus. Só ser filho de Abraão não significa nada. Você também tem que ser filho de Deus. E foi o que Jesus falou depois, numa das vezes em que os discípulos falaram, nós somos filhos de Abraão. Ele falou assim, o pai pode suscitar filhos de Abraão até de pedra. Mas filhos do Eterno é uma opção sua, pessoal. Eu quero ser filha do Eterno. Ser filho do meu pai, da minha mãe, é uma consequência porque eu nasci deles. Mas ser filho do Eterno é uma opção que você tem que fazer. E é isso que Jesus estava falando. Vocês não devem mais se aproximar do Pai Celeste como filhos de Israel. Porque, não, eu sou filho de Israel, então eu posso. Não, você tem que... Mas também como filhos de Deus. Como grupo, de fato, vocês são filhos de Israel. Como grupo. O Pai ama o grupo. Mas o Pai ama o grupo por causa dos indivíduos desse grupo. Como grupo, de fato, vocês são filhos de Israel, mas como indivíduos, cada um de vocês são filhos de Deus. Eu vim não para revelar o Pai dos filhos de Israel, mas sim para trazer esse conhecimento de Deus e a revelação do seu amor e misericórdia para cada crente individualmente, como experiência pessoal e genuína. O que está dizendo? Eu não vim para esse mundo para apresentar um pai de Israel. Não, eu vim para apresentar um pai a todos. Ele não é só pai de Israel, dos filhos de Israel, ele é pai de todos. É bem interessante. E olha a condição, olha a condição. Vou ler de novo esse pedaço. Como grupo, de fato, vocês são filhos de Israel, mas como indivíduos, cada um de vocês são filhos de Deus. Eu vim não para revelar o Pai dos filhos de Israel. O Pai dos filhos de Israel, Yahvé, o Yahweh, né? Não é para isso que ele veio. Ele veio, mas sim para trazer esse conhecimento do Pai, de Deus, e a revelação do seu amor e misericórdia para cada crente individualmente, como uma experiência pessoal e genuína. Porque não adianta só você ir, por exemplo, João batizou muita gente. Até aqueles que apedrejaram, que crucificaram Jesus. O batismo de João era para arrependimento. Eles se arrependeram, mas pecaram de novo. Por quê? Porque não teve um conhecimento do Eterno. Porque não teve uma conversão genuína. Eles se converteram para trazer o Messias. Só isso que eles queriam. Mas o Messias para fazer com que a nação dele fosse tão grande que sufocasse todas as outras. E não é para isso que Jesus veio. Jesus não veio para sufocar outros povos, ele veio para redimir outros povos também. Israel nunca entendeu isso até hoje. E eu falo não por maldade. Eu falo porque eu também tenho o sangue de Abraão. Os profetas ensinaram a vocês que Yahvé cuida do seu povo, que Deus ama Israel, mas eu vim entre vocês para proclamar uma verdade ainda maior.
que também muitos profetas compreenderam depois de que Deus ama a cada um de vocês individualmente. É. Deus cuida de Israel como uma nação porque ele tem um propósito com indivíduos. Não significa que todo judeu que está lá em Israel agora tem esse conhecimento, eles não têm. 90% dos judeus não têm esse conhecimento. Eles são seculares, não acreditam em nada. Tem deles que são ateus. Eu conheci vários judeus que é ateu mesmo, ateu, não acredita em nada. Foi um choque para mim, porque para mim todo judeu acreditava em Yahvé. Não, gente, não. Tem muita apostasia em Israel. Os judeus convertidos messiânicos que estão fora é que realmente são filhos de Deus e filhos de Ismael, filhos de Abraão, filhos de Jacó, filhos de Jacó, filhos de Isaac. A igreja messiânica é grande fora de Israel. Dentro de Israel ela é pequena porque ela é perseguida pelos judeus ortodoxos. Até hoje eles sofrem isso, tá? Os profetas ensinaram a vocês que Yahvé cuida do seu povo, que Deus ama Israel. Mas eu vim entre vocês, olha, eu vim entre vocês, eu saí do meio de vocês para proclamar uma verdade ainda maior, que também muitos profetas compreenderam depois de que Deus ama a cada um de vocês individualmente. Durante todas essas gerações, vocês tiveram uma religião nacional ou racial. Mas agora eu vim para dar a vocês uma religião pessoal. E mesmo assim, a minha mensagem não é uma ideia nova. Muitos de vocês que possuem uma mente espiritual conhecem essa verdade, como também alguns dos profetas instruíram vocês. Vocês já devem ter lido nas Escrituras quando o profeta Jeremias falou: naqueles dias eles não mais vão dizer, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se estragaram. Todo homem deve morrer por sua própria iniquidade. Todo homem que comeu uvas verdes, seu próprio dente vai escurecer. Prestem atenção, o dia vai chegar quando eu vou fazer um novo contrato, um novo pacto com meu povo, não nos mesmos termos que eu fiz com os seus pais quando eu os tirei da terra do Egito, mas de acordo com um novo caminho. Eu até vou escrever minha lei nos seus corações, eu vou ser o seu Deus e eles serão o meu povo, e nesse tempo eles não vão dizer uns aos outros: você conhece o Senhor? Não. Porque todos vocês vão me conhecer pessoalmente, do menor até o maior entre vocês. Essa é a promessa que Jeremias falou. Gente, quando Jeremias falou essa profecia, Israel estava numa situação de apostasia também. Por que os profetas viam? Porque a apostasia estava muito grande. Deus tinha, na sua infinita misericórdia, mandava esses homens. Jeremias, ele nem queria ser profeta, coitado. Mas Deus vai para ele e fala: Jeremias, eu te escolhi do ventre, quando você estava sendo formado. Eu te escolhi, te preparei para ser minha voz. Jeremias não teve nem opção e sofreu, coitado, sofreu.
Mas mesmo assim, olha o que o Senhor falou através de Jeremias, falando de Jesus de Nazaré, viu, gente? Naqueles dias eles não mais vão dizer, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos apodreceram. Todo homem deve morrer por sua própria iniquidade. Todo homem que comeu uvas verdes, seu próprio dente vai escurecer. Prestem atenção, o dia vai chegar quando eu vou fazer um novo contrato. Jesus, no dia da ceia, escreveu esse novo contrato. Um novo pacto. Nossa, eu tô arrepiada todinha. Com meu povo, não nos mesmos termos que eu fiz com seus pais quando eu os tirei da terra do Egito, mas de acordo com um novo caminho. O profeta Jeremias já havia falado que o Eterno estava preparando um novo caminho, não como foi falado através de Moisés, mas como seria falado através de Jesus de Nazaré. Eu até vou escrever minha lei. Qual que é a lei? Os 10 mandamentos, gente. Eu até vou escrever minha lei nos seus corações. Eu vou ser o seu Deus e eles serão o meu povo. E nesse tempo, essa parte ainda não aconteceu. E nesse tempo eles não vão dizer uns aos outros, você conhece o Senhor? Não, porque todos vocês vão me conhecer pessoalmente, do menor até o maior entre vocês. Essa profecia está sendo cumprida de etapa em etapa. A primeira etapa dela já se cumpriu com Jesus de Nazaré. A segunda etapa dela ainda não. Esse finalzinho aqui, ainda não. Vocês não lê. Aí Jesus falou esse texto de Jeremias e aí ele volta para a multidão e fala de novo. Vocês não leram sobre essas promessas? Ele estava questionando, inclusive, o maioral, né, o chefe da sinagoga. Fala, vocês não leram essa promessa? Vocês não acreditam nas escrituras? Vocês estão aqui todo o Shabat, vocês vêm durante a semana, nas quartas-feiras, vocês vêm aqui para estudar o Torá e vocês nunca leram isso? Vocês estão cegos e surdos? Vocês não estão percebendo que eu cheguei? Que eu sou o cara? Vocês não entenderam ainda que essas palavras do profeta estão se cumprindo nos dias de vocês, nesse mesmo dia de hoje? Aí Jesus está se referindo a ele. E não exortou Jeremias a vocês dizendo para fazer a religião do coração, para fazer a religião do coração, para perceber que Deus nos trata que Deus trata vocês individualmente. Não disse o profeta a vocês que o Pai Celeste procura pelo coração de vocês individualmente? Ele está se referindo a esse texto que ele leu. Ele fala, vocês não viram o que Jeremias falou? O que Jeremias exortou a vocês? Para fazer da religião do coração. A religião do coração. Quando ele disse aqui, ó, e nesse tempo, eu até vou escrever minha lei nos seus corações. Eu vou ser o seu Deus, eles serão o meu povo. Nesse tempo, eles não vão dizer uns aos outros, você conhece o Senhor? Não, porque todos vocês vão me conhecer pessoalmente. Ele está dizendo, eu quero começar esse processo. E não exortou Jeremias a vocês, dizendo que para fazer a religião do coração, para perceber que Deus trata vocês individualmente. Ele falou, eu vou escrever no coração de cada um de vocês a minha lei. Não disse o profeta a vocês que o Pai Celeste procura pelo coração de vocês. Eu vou escrever a minha lei no seu coração. E o profeta advertiu vocês de que o coração do homem é enganoso acima de todas as coisas e muitas vezes desesperadamente perverso. Se o Senhor não colocar essa lei no meu coração, o Senhor quem vai mudar o seu coração e o meu.
É o Senhor quem faz essa transformação. O que você precisa fazer para essa transformação acontecer? É só, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro e escrevo. Ele não tem como escrever de fora, infelizmente. E ele não força o homem, infelizmente. Eu estava falando com o Senhor, Senhor, tem tanta gente que eu gostaria que o Senhor escrevesse a sua lei no coração deles. Eu estou orando por tantas pessoas, mas o Senhor disse, Miriam, eu estou à porta, estou batendo, eles não estão ouvindo. Aí eu falei, Senhor, mas o Senhor falou que o Senhor queria fazer com que a gente ouvisse, então abra os olhos para que eles vejam, abra os ouvidos para que eles ouçam e o entendimento para que entenda. Eu falei, Senhor, nós dependemos do Senhor até para isso, por favor. Gente, é a minha oração, Senhor, por favor. Se o Senhor está à porta batendo, insista, insista. Abra os ouvidos para que eles ouçam, eles não fiquem tão perturbados que eles vão abrir a porta para ver quem é, e aí o Senhor aproveita e entra. Olha, eu dando. É porque o amor que eu tenho por essas pessoas, que o Senhor tem misericórdia delas. Ah, Jesus tem compaixão. Vocês também nunca ouviram e leram que Ezequiel, aí ele vai para um outro profeta. Gente, desculpa, viu, mas a luta espiritual é muito grande. Vocês também nunca ouviram e leram o que Ezequiel ensinou para os seus pais no exílio, que a religião, na realidade, começa com uma experiência pessoal e individual? Ele também disse sobre o provérbio, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos estragaram. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, isso é o Senhor falando através de Ezequiel. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, entendam todas as almas são minhas, como a alma do Pai e a alma do Filho. Isso aqui é o profeta Ezequiel falando. Vamos ler de novo. Ele também disse sobre o provérbio, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos estragaram. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, entendam todas as almas são minhas, como a alma do pai é a alma do filho, e a alma do filho são minhas. Aquela alma que pecar, morrerá. E então Ezequiel viu também esse dia de hoje, quando ele falou em nome de Deus e disse, também um novo coração eu darei a vocês, e um novo espírito eu colocarei dentro de vocês. Ô Senhor, faz isso por nós, tem compaixão. Olha a promessa que Ezequiel falou, a mesma de Jeremias. A mesma de Jeremias, ele disse também, um novo coração eu darei a vocês. Um novo espírito eu colocarei dentro de vocês. Nunca mais vocês vão ter medo de que Deus vai punir uma nação pelo pecado de um só indivíduo. E também que meu Pai Celeste vai punir um dos seus filhos crentes pelo pecado de uma nação. Mesmo que um membro de uma família vai sofrer as consequências dos erros da família ou do grupo por erros ou transgressões de membros dessa família. Vocês não percebem que a esperança de uma nação por dias melhores está ligada ao crescimento, progresso de indivíduos iluminados? Por que Jesus falou isso, gente? Nunca mais vocês vão ter medo de que Deus vai punir uma nação pelo pecado de um só indivíduo. E também que o Pai Celeste vai punir um dos seus filhos crentes pelo pecado de uma nação. Porque para eles achavam que para o Messias vir, ninguém podia estar pecando. Como nação, como indivíduo, não podia ter pecado. O pecado de lembra do pecado de Acã? Então, aquela experiência de Acã, quando ele pegou, o Senhor falou, não faz isso, ele fez. Então Deus puniu a nação toda, foram para a guerra e perderam a guerra por causa daquela capa que o rapaz tinha pego. Então, por causa daquela experiência,
No coração de Israel ficou aquele medo. E eles achavam que se uma pessoa estivesse pecando e fosse judeu e que entrasse no templo, ele ia. Primeiro, como é que fala isso em português? Ele vai sujar, ele vai sujar o templo. Tem uma palavra que eu não estou conseguindo lembrar agora. Então eles vão ter que purificar o templo, porque aquela pessoa entrou lá e levou maldição para dentro do templo. É uma falta de fé de que na entrada dos nossos templos existem anjos que ficam ali, são guardiões. O mal não entra dentro de uma igreja se os guardiões daquela igreja estão sendo mantidos com a espiritualidade do grupo de oração e tudo. Os anjos vão ficar ali, eles vão ficar bem pertinho para proteger. Então, mesmo que um pecador entre dentro da igreja, o diabo vai ficar lá fora, ele não vai entrar não, porque os anjos que estão em volta não vão deixar. Ele está ali para ouvir a palavra, não para ficar um diabinho na cabeça dele. Entendeu? Falta de conhecimento espiritual. Então, eles acreditavam nisso. Então, Jesus está dizendo para eles: olha, daqui para frente não vai acontecer mais isso. Uma nação não vai ser punida por causa de um indivíduo, e também um indivíduo não vai ser punido por causa do pecado de uma nação. Cada um vai pagar pelo pecado dele mesmo. Mas sempre foi assim, gente. É que o povo, por causa de informação deturpada, mal entendida, seria a palavra certa, pela informação ter sido dada e mal entendida, mal interpretada, aí gerou essa doutrina. Por isso que João estava lá batizando, porque eles achavam que eles tinham que confessar até pecado que não tinha. Qualquer coisa eles confessavam para poder trazer o Messias, para que Israel pudesse ficar livre, porque Israel estava sendo subjugada por Roma, porque, por certo, a nação estava em pecado, alguém estava pecando. Por isso que eles detestavam Herodes, por isso que eles detestavam Pilatos, porque eram pessoas que estavam dentro do templo, que não tinham dentro de Israel e que não podia estar nas posições que eles estavam. Aí Jesus fala, mas não vai ser assim. De agora para frente não vai ser assim. Vocês vão ter que mudar essa mentalidade. Deus vai tratar cada um individualmente. Agora o que ele fala é o seguinte: quando um membro de uma família peca e transgride, faz alguma coisa errada, a família vai ter as consequências. Eu estou tendo uma experiência essa semana, hoje inclusive aconteceu, a minha filha me ligou, o pai do meu neto mais velho, que a minha filha é casada 2 vezes, o primeiro marido de uma família muito rica, mas eles são muito complicados, é uma família perversa, muito complicado. Foi um momento muito difícil na minha vida quando minha filha estava casada com esse rapaz. Hoje o pai mandou prender o filho, o ex-marido da minha filha, o pai do meu neto. Minha filha estava sem saber o que fazer por causa do meu neto, né? Porque o meu neto só tem 20 anos. Então o pecado, um erro de uma pessoa faz com que todos os outros vão sofrer. É isso que Jesus está dizendo aqui, nesse final dessa palavra dele, aqui, ó. Mesmo que um membro de uma família vai sofrer as consequências dos erros da família, o meu neto vai sofrer consequências dos erros do avô. Que consequências que ele vai sofrer? Por exemplo, vai que ele fala que não vai mais ajudar financeiramente o rapaz. Ele está fazendo faculdade, ele precisa da ajuda do pai dele, o pai dele está preso. E agora? As consequências vão cair não só sobre o meu neto, mas vai cair sobre a minha filha e sobre o marido da minha filha, que vai ter que arcar com as consequências dos erros do pai do primeiro marido da minha filha. É isso que Jesus está dizendo aqui. As consequências dos erros vão ficar, essas não tem como você se livrar delas. E é o que Jesus está dizendo.
Olha que mesmo que o membro de uma família vai sofrer as consequências dos erros da família ou do grupo por erros ou transgressões de membros dessa família, vocês não percebem que a esperança de uma nação por dias melhores está ligado ao crescimento progressivo de indivíduos iluminados. Quando uma pessoa é iluminada, quando uma pessoa é convertida, quando a pessoa tem a luz do eterno, o que Jesus está dizendo? Indivíduos iluminados. Quem que ilumina o indivíduo? Quem que é a luz? Nós somos a candelabra, gente. Nós somos só a candelabra. A luz que brilha na candelabra é Ele. Então nós somos seres iluminados porque o Senhor nos ilumina. Eu não tenho luz própria. Eu só estou refletindo a luz de Jesus de Nazaré. É isso que ele está falando. Quando você se tornar um recipiente e é igual à Terra. A Terra não tem luz própria. Ela recebe a luz do sol e ela reflete essa luz. Por isso que você vê dia. É o reflexo do sol que bate na Terra e volta. E aí clareia. É isso que Jesus está querendo que você seja. Que você receba essa luz. Que você reflita essa luz para o mundo. Se a luz de Jesus de Nazaré cai sobre você como o sol cai sobre a terra, não tem como você não iluminar. Não tem como a terra, como o sol não iluminar a terra. Não tem como, ele ilumina, porque ele vai jorrar os raios sobre a terra e a terra vai refletir isso para o espaço. É isso que Jesus quer que você e eu façamos, gente. Por isso que ele diz que o progresso do nosso mundo está ligado com pessoas que vão refletir a luz dele. Quanto mais pessoas refletirem a luz de Jesus, mais vai clarear. Mais vai clarear. Depois, ele continua, depois, no momento em que o homem descobrir e entender que possui essa liberdade espiritual com o Pai Celeste, então os filhos de Deus na terra vão começar essa jornada para o paraíso, que consiste em responder ao chamado divino do Espírito Santo para conhecer o Pai e buscar seu santo e buscar ser santo como o Pai Celeste é santo. Quanto mais você refletir a luz do Pai, a luz de Jesus de Nazaré, mais você vai se santificar e mais o seu caminho para o paraíso está garantido. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se você se dispor a refletir a luz dele e você continuar refletindo a luz dele todos os dias, aí você vai buscar ser santo como o Pai é santo. Quando ele terminou essa palavra, ele encerrou essa palavra com uma frase: ódio é a sombra do medo. Olha o que ele disse. Ódio é a sombra do medo. Vingança é a máscara da covardia. O homem é filho de Deus e não filho do diabo. Se você é filho da luz, você não tem ódio no seu coração, você não tem vingança no seu coração, porque você não precisa disso. Você deixa para o Pai fazer. É o Pai que é dono da pessoa que maltratou você. Ele também é filho do Eterno, e o Eterno vai cuidar dele. Vai cuidar dele. E o destino dele, o Pai sabe qual é. Você não precisa saber. Deixa. E ele diz que nós somos filhos do Pai. Quando uma coisa eu posso garantir para vocês. Quando o julgamento final vier e a pessoa, no final desse julgamento, não
pedir misericórdia, não se submeter ao Pai, esse espírito vai ser, a alma vai ser aniquilada e o espírito volta para o Pai. Sabe o sopro de vida? Volta para o Pai. E aquele ser que tinha toda a possibilidade de se tornar celeste, perdeu. Perdeu. Ai, ai. Essa foi o sermão que ele falou. Muita gente saiu de lá, não queria ouvir o que Jesus disse, porque era muito novo. Era muito novo toda essa informação que ele deu. A crença deles era num Deus que pune. E eles não queriam saber. Eles queriam perdão, mas eles não queriam. Eles queriam perdão, mas não queriam compromisso. O compromisso de ser luz. Não queriam. Eles queriam que os outros brilhassem. Que o Messias chegasse logo e o Messias, brilhasse. Que o Messias levasse tudo. Eles não iam fazer nada. E não é bem assim. Por isso que Jesus disse que o Pai trata individualmente, não como um povo só. Tem o povo, mas o povo é feito de indivíduos, uma nação é feita de indivíduos. E é isso que o povo não queria. Eles queriam que todo mundo englobasse como os filhos de Abraão. Só. O filho de Abraão é todo mundo. Não tem indivíduo. Mas Jesus de Nazaré estava dizendo não. O povo de Abraão são indivíduos, são filhos. E Deus trata individualmente com cada um. E eles não queriam saber disso. A responsabilidade fica muito grande sobre cada indivíduo. É muito mais fácil você se aproximar do Eterno como um grupo, porque tem muita gente junto e de repente ele nem te vê, né? É isso. Mas o Pai, ele não trabalha assim. O Pai trabalha com indivíduos, com pessoas. Ele trabalha pessoalmente com você. E você vai se apresentar a ele sozinho. Você e ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Esse vídeo ficou muito longo, mas as palavras de Jesus eram sempre muito longas. Tem mensagem de Jesus, a da Páscoa, por exemplo, da última ceia, eu vou ter que dividir ela várias vezes, porque foram 3 horas em que ele falou. Tchau, tchau.